mais um relato. Com licença, foi curto aquele, vou contar mais um. Eu e minha mãe fomos para uma outra dimensão? Será? Boa noite, Ana e todos os amigos assombrados. Eu me chamo Fulano, mas pode me chamar pelo meu nome mesmo, Fulano. Eu tenho 32 anos e sou do Rio Grande do Norte. Vi um relato que você contou sobre um senhor no metrô e parece um pouco com algo que aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos. Esse é um relato curto. Eu e minha mãe estávamos vindo do centro da cidade e quando pegamos o ônibus para o meu bairro, o caminho mudou para um bairro estranho. E quando a gente chegou nesse bairro estranho, minha mãe perguntou às pessoas da rua que bairro era aquele. E para nossa surpresa, nunca ouvimos falar dele. Se chamava Laranjal da Serra. Perguntamos como a gente chegaria no nosso bairro e um senhor falou que nunca ouviu falar do bairro que a gente morava. Minha mãe ficou nervosa e começou a chorar. Na época não tínhamos celular, pois só quem tinha celular era poucas pessoas, né? Ele tem 32 anos e ele tinha 8 anos quando isso aconteceu, então realmente pouquíssimas pessoas tinham celular, acho que naquela época. Eu lembro que nós fomos novamente para a parada, que descemos e pegamos um ônibus para o centro da cidade novamente. E lá esperamos passar novamente o ônibus para o nosso bairro. Quando entramos, perguntamos ao motorista sobre o tal lugar onde a gente havia ido. Ele respondeu que nunca ouviu falar naquele bairro. Ana, eu e minha mãe ficamos sem entender a situação, pois tínhamos certeza absoluta de que pegamos o ônibus certo. E esse bairro estranho não existe aqui em Natal. Ele é de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, chegamos finalmente no nosso bairro e contamos para nossa família e ninguém acreditou na gente, pois acharam que nós pegamos mesmo um ônibus errado. Lembrando que a minha família nasceu e se criou aqui em Natal, e a minha mãe, o meu pai, minha avó e os meus tios nunca ouviram falar nesse lugar estranho que fomos. Até hoje me recordo das pessoas estranhas e de feições estranhas, como se fossem más. Sabe? Tipo, as pessoas tinham um rosto meio malvado, é isso? O lugar se chamava Laranjal da Serra. Esse foi o meu pequeno relato. Obrigado, Ana Mateus, e que a deusa abençoe sempre vocês e seus filhos, incluindo os pets também. Gratidão. Um beijo para você, muito obrigada. A serralheria. Na fazenda existia uma serralheria bem antiga. Era cercada por árvores gigantes e ficava sempre fechada por uma cerca. Quase ninguém passava por lá. Existia uma pequena cabana nos fundos e grandes maquinários na frente, com lâminas grandes e afiadas. A verdade é que aquele local sempre foi um grande mistério. Quando criança, eu me arrepiava. Eu arrepiava a espinha só de olhar para aquele lugar. De dia era apenas mais um local abandonado naquela maldita fazenda, mas de noite as luzes se acendiam, os maquinários funcionavam, do nada. Meu tio cansou de ter que ir lá para averiguar o local depois de tantas reclamações dos vizinhos sobre barulhos altos e vozes, e toda vez que chegava lá nunca tinha nada. Mas um dia específico, depois de mais uma reclamação, ele foi lá. As luzes estavam acesas e as máquinas funcionando. Então ele abriu a cerca e desligou tudo. Quando se virou, ele disse que já era de dia. Sem entender nada, ficou parado, perplexo. Como assim? Peraí. De noite ele foi lá. Quando se virou, ele disse que já era de dia. Ele teve um lapso de tempo, é isso? Ele virou, já era de dia. Sem entender nada, ele ficou parado, perplexo. Então, alguns homens começaram a chegar com garrafas de café na mão e cantando.
Os tais homens passaram pelo meu tio como se ele não existisse. Ligaram as máquinas e começaram a cortar madeira. Meu tio disse que ficou ali assistindo tudo aquilo por uns 10 minutos e que depois tudo sumiu igual fumaça na frente dele. Ele saiu correndo de lá, correu sem parar, contou para minha avó o ocorrido. Então ela acendeu algumas velas para aquelas almas que pareciam estar presas àquele local. Ah, entendi. Ele foi lá de madrugada para desligar as luzes, ver, né, que máquina tá funcionando. E aí, de repente, era dia. Tinha gente indo trabalhar, levando a garrafa de café e tudo mais, e não viam ele ali. Aí lá vai eu dizer, seria outra dimensão. Porque tá interferindo. Era um fantasma. Mas, gente, pensa comigo. Se são só os fantasmas, por que ele ia ver o dia? Por que ia ficar dia? Se é só uma aparição de um espírito que veio pro nosso lado de cá e vai trabalhar na máquina porque acha que ainda tá vivo. Por que ele ia ver não era mais noite, agora era dia? Quando junta tudo isso, ou ele teve uma visão do passado, tipo, ele se colocou, ele foi meio que pro passado, em algum momento do passado, ele foi lá e ninguém viu ele porque foi algo mental, espiritual, sei lá, ele foi para lá e ele esteve ali em algum momento do passado. Porém, se fosse só uma coisa na mente dele que ele foi, por que como que eu digo? Por que é recorrente as máquinas ligarem sozinhas e as luzes? Então isso tá interferindo também do lado de cá, no nosso tempo e espaço. Por isso que eu falo que às vezes tem esse cruzamento de tempo e espaço. Será que o passado está acontecendo junto com o presente naquele local? Seria realmente outra dimensão acontecendo junto ali? Alguns pontos de falha? Seria uma falha na Matrix? Digam aí a opinião de vocês. Me dá um cigarro? Olá, Ana Paula e assombrados. Esse é o relato do Alec. Me dá um cigarro? O relato que irei contar aconteceu com o meu pai em 1946, quando ele tinha 21 anos. É uma moça que nos conta, tá? O meu pai nasceu na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Mas o que vou relatar ocorreu em outra cidade do interior de Minas, próxima à cidade natal do meu pai, onde ele viveu a sua juventude, que prefiro não revelar para manter o anonimato. Mas acredito que as pessoas que vivem nessa cidade reconhecerão a história porque ficou famosa na época do ocorrido e as pessoas mais antigas ainda falam disso. Na época em que isso aconteceu, essa cidade era muito religiosa, o que ainda é, onde o calendário litúrgico da Igreja Católica ditava a vida de todos os cidadãos da cidade. Meu pai era o líder de um grupo de amigos que adoravam pregar peças nas outras pessoas e não tinham nenhum respeito pela religiosidade da população de sua cidade. Já há alguns anos, desde 1943, meu pai e seus amigos, durante o período da Quaresma, faziam a seguinte brincadeira, se é que podemos chamar de brincadeira. Eles iam para a porta do cemitério da cidade nas sextas-feiras de Quaresma e ficavam fumando. Como naquela época não havia muita iluminação pública e boa parte das casas não tinha energia elétrica, o que as pessoas da cidade viam era o seguinte: 6 pontos de luz que apareciam e desapareciam. Explico. Meu pai e seus 5 amigos puxavam a fumaça do cigarro de frente para a cidade ao mesmo tempo. Depois escondiam os cigarros nas suas costas e voltavam e soltavam a fumaça. Dessa forma, as pessoas viam a queima do cigarro e como o cemitério ficava em uma área mal iluminada e mais elevada em relação onde ficavam as casas, era assustador para as pessoas verem aquelas luzes acendendo e apagando na porta do cemitério nas sextas-feiras de Quaresma. Ai, meu Deus!
Meu pai e seus amigos se divertiam com a brincadeira e com o medo que passavam para as pessoas que acreditavam serem almas penadas, as responsáveis pelas luzes na frente do cemitério. Eles fizeram isso por 2 anos seguidos. No terceiro ano, na terceira sexta-feira de Quaresma, lá foram eles novamente, fazer sua brincadeira na porta do cemitério. Meu pai conta que nesse dia, um dos seus amigos se recusou a seguir com o grupo. Esse amigo dizia que estava com um mau pressentimento e que eles deveriam parar de ficar brincando com coisa séria. Os rapazes ficaram zombando desse amigo, não lhe deram ouvidos e foram fazer a sua brincadeira. Tudo ia bem até que acenderam o terceiro cigarro. Eles ouviram passos arrastados atrás deles e sentiram um cheiro muito forte de carniça. Quando se viraram, viram um homem alto e forte, mas o corpo estava coberto de feridas e a carne despregando dos ossos, caindo no chão. A aparição, então, estendeu a mão para o grupo de rapazes e disse: "Me dá um cigarro?" Ana foi um desespero total. Meu pai e seus amigos saíram dali correndo o mais rápido que puderam. E eles acabaram escorregando e rolando morro abaixo. Chegaram em suas casas esfarrapados, feridos e um deles com o braço quebrado. Mas aprenderam a lição. Nunca mais foram brincar de assombração na porta do cemitério, principalmente na época de Quaresma. Ana, esse é o meu relato de Quaresma e tenho muitos outros que oportunamente enviarei para você. Muito obrigada por ler o meu relato. Um grande beijo para você, para sua família linda e para todos os assombrados. Bênçãos e luz para todos. Muito obrigada. Um beijo para você. Ai, ai, ai. Vai brincar com essas coisas, gente. É. Muito bom. Muito bom não, né? Não é para brincar com isso. Meu gatinho desapareceu e reapareceu no tapete. Um daqueles casos. Olá, Ana, me chamo Fulana e vou contar um relato sobre a filhotinha de gato que eu tenho, pela qual desde que nasceu me apeguei muito, é isso? E sou louca por ela. Eu e minha noiva adoramos animais. Resgatamos e cuidamos deles. Temos 20 gatos e 11 cães. Uma das gatas resgatadas deu cria e tudo ia tranquilo. Até que em uma vistoria para ver todos os gatos, percebemos que não encontrávamos a filhotinha e começamos uma caçada pela casa atrás da gatinha. Eu moro na mesma casa há 24 anos. Eu tenho 27 anos e sempre, desde novinha, sinto que a casa é estranha. Tenho sensações de ser observada, tenho paralisias do sono e afins. Procuramos muito, em todos os cantos da casa, debaixo dos móveis, até embaixo da lava e seca, do fogão, da geladeira e nada dessa gatinha. Pensei até que ela poderia ter entrado na lava e seca enquanto eu colocava roupas para lavar. Em desespero, desliguei a máquina, mas ela não estava lá também, ufa, né? E ao lado da lava e seca tinha o tapete da sala que estava dobrado esperando a vez dele de ser lavado. E Ana, eu abri e sacudi esse tapete umas 4 vezes. A gatinha não estava lá nenhuma dessas vezes que eu abri e sacudi o tapete, isso eu tenho certeza. Desesperadas já, pois olhamos na casa toda e a minha casa está toda telada. Tem tela em janela, em todo lugar. As portas dos quartos e banheiros estavam trancadas. Mandei mensagem para uma amiga, que é um bandista, procurando ajuda, pois já tinha quase 1 hora que a gente estava procurando aquela gatinha e nada. Nossa amiga disse para acendermos uma vela e rezar, pedindo que devolvessem a nossa gatinha, pois poderia ser algum herê ou algum espírito zombeteiro que estava ali brincando conosco. Inclusive, a nossa amiga disse para tomarmos cuidado com doces expostos na casa, pois isso chama herês. E nós adoramos bombons.
E também com as pessoas ao nosso redor. Era para tomar cuidado com doces expostos na casa e também com as pessoas ao nosso redor, que ela sentiu quando foi lá em casa que algo não estava certo e provavelmente poderia ser a energia de alguém que foi na nossa casa. Pois bem, Ana, acendemos a vela e com todas as minhas forças eu implorei aos prantos que devolvessem a minha gatinha. Apagamos a vela para não ter perigo de incêndio, né? Explicando por que estávamos apagando. E eu senti que deveríamos ir para o quarto e fechar a porta, pois talvez devolvessem a gatinha. Chamei minha noiva e fomos para o quarto e nos deitamos. Daí eu senti uma vontade enorme de olhar novamente a lava e seca, agora já desligada. E lá fomos nós. Ana, fui tomada por uma vontade. Era como se alguém mandasse eu abrir e sacudir novamente o tapete. E, para minha surpresa, quando eu abri o tapete e sacudi, a minha gatinha deu um miado muito alto e caiu do tapete. Gente, eu tenho certeza que ela não estava lá as 4 vezes que eu sacudi aquele tapete. Nós ficamos muito felizes em achá-la, né? Ficamos muito felizes em achar a gatinha e com ela nos braços eu agradeci por terem devolvido. Não sabemos o que aconteceu, mas uma coisa eu tenho certeza. Ela não estava antes ali no tapete. Obrigada, Ana, por ler o meu relato e beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu acredito que a pessoa realmente revirou a casa, todos os locais possíveis, embaixo, olhando. E aí, de repente, a gata tá tipo no meio de um tapete dobrado. A hora que chacoalha ali, ela surge. Gente, estão sumindo até com gato. O que acontece? Será que é espírito? Mas assim, eu imaginava, eles somem com objeto, com uma chave, mas com gato? Se eles somem com gato, pode sumir com gente? Com algo maior? Com um cachorro? Não sei lá. Gente, as almas de Guiana? Será? Fiquei tensa agora, né? É porque a gente... Mas tem vários relatos aqui, não tem? Tem outros relatos de animais que somem, depois aparecem, e alguns que somem e não voltam mais. Inclusive de um gatinho. Tem um relato aqui, sim, de uma moça que ela tava com um filhotinho de gato na casa dela. E ela também, tava tudo fechado na casa, disso ela tem certeza. E ela viu esse gatinho entrando embaixo do sofá. E nunca mais saiu. Ela revirou o sofá, olhou dentro e falou, gente, esse gato só pode ter morrido. Ele entrou debaixo do sofá e morreu lá. Vai começar a feder. E nada, nunca mais saiu, nunca mais, não tinha por onde esse gato sair da casa. Ela fala que simplesmente esse gato sumiu quando entrou debaixo do sofá. E aí? Tem mais, tem um de um passarinho, se não me engano, que ficava dentro da casa, a casa era telada também, não é? E aí esse passarinho também sumiu. Agora não lembro se ele apareceu de novo ou se também nunca mais apareceu. Enfim, tem uns relatos desses animais aí que somem mesmo dentro de casa e depois ou reaparece de forma inexplicável ou nunca mais aparece. Aí a gente não sabe nem explicar como sumiu. A ancestral. Vamos ver do que se trata. Olá, Anne Assombrados, pode me chamar de Girassol. O meu relato não tem nomes. É baseado na minha vivência pessoal ao longo dos meus 20 e poucos aninhos. Eu já mandei outro relato para o canal, mas eu não sei se foi lido. Eu vou contar a história do início, quando eu era mais jovem, lá por volta dos meus 13 anos, e comecei a ter visões. Às vezes acordada... Eu não sei se é peraí, é um moço ou é uma moça? Ele falou só girassol, né? Eu imediatamente tô pensando numa moça, mas agora eu não sei. Porque aqui fala assim, às vezes acordado, outras vezes em sonhos. Enfim, essas visões eram como uma névoa branca que mostrava coisas. Coisas que estavam acontecendo ou iam acontecer. E tudo era sempre muito pontual. Ou seja, as visões aconteciam. Com isso, quando completei 18 anos, comecei a buscar resposta em outra religião, o kardecismo.
Na minha época de kardecismo, perguntei às pessoas mais velhas do centro espírita que eu frequentava o que eram essas visões, ou o que eram as visões. Foi explicado que essa névoa era criada por um espírito de luz para que eu não o visse. E ainda disseram que ele só sairia da névoa se eu merecesse muito. Sabe, Ana, o kardecismo ajudou muito, mas não era lá o meu lugar. A manifestação mais forte dessa ancestral foi uma vez quando eu saía da terapia, é isso? Eu tinha passado por uma experiência mística, segundo o psiquiatra. Eu tinha passado por uma experiência mística, segundo o psiquiatra, complicada. Uma experiência complicada. Estava tentando me conhecer e entender o porquê de algumas coisas terem acontecido comigo, e a psicoterapia foi uma das ferramentas que me foram apontadas. A minha terapeuta, nessa sessão em especial, sugeriu me relacionar com alguém. Segundo ela, seria bom para mim. Eu sou ansioso, eu não fazia ideia do que mais eu precisava fazer para que os rapazes prestassem atenção em mim e quisessem namorar. Quando saí da terapia e cheguei em casa, fui logo pensando em baixar um aplicativo de relacionamentos. É o moço que nos conta. Quando ouvi perto da minha consciência ou intuição uma voz dizer 3 vezes: "Calma, girassol, calma." Naquela época eu não tinha entendido e acabei não obedecendo à voz, o que acarretou em conhecer caras babacas, mas eu sobrevivi. Afinal de contas, foi experiência para as próximas. Essa foi a manifestação mais clara da ancestral, mas não a única. Eu tive outros contatos, a maioria em sonhos. Ela já saiu da névoa. Eu sei que é ela, pois a névoa sumiu e, além disso, alguma coisa dentro de mim diz que é ela. O tal espírito de luz que os kardecistas falaram. A diferença é que no kardecismo eles chamam de espírito de luz e na bruxaria, paganismo nórdico, chamamos de ancestrais. Ana, a ancestral, demorou quase 10 anos para sair daquela névoa. Da última vez que conversamos em sonho, ela me explicou minha próxima missão espiritual. Parece que eu vou ter uma família, marido e filha. Que legal. Hoje, depois de 1 ano, estou mais calmo e mais consciente de que as coisas têm o seu próprio tempo. E que esse tempo não é exatamente o meu tempo. Eu decidi deixar as coisas rolarem. Estou tentando me concentrar só na faculdade e, quem sabe, me apaixonar por alguma área da profissão. Meu relato é curto, mas é sincero. Agradeço por ter lido. Obrigado, Ana. Obrigado, assombrados. Observação. Ah, tá. Salve, Freia. Um beijo para você. Muito obrigada. Olha só que interessante. Então, começou a aparecer numa névoa e vem e te envia esses pensamentos, essas intuições, Que legal. Muito bom. Então, é a mesma coisa, só que cada lugar chama de um jeito, né? Essa pessoa aí não sei, esse ser que vem te iluminar, te ajudar, enfim. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau. Quando Edith queria ser eu. Oi, Ana, meu nome é fulana. Pode ler, pois irei mudar os nomes. Eu sempre fui uma menina bonita, desde bebê, sempre roubei olhares por aí. Nunca fui de ter muitas amigas, pois sempre me decepcionava com todas. Falsidade, invejas e por aí vai. Quando estava na 8ª série, fiz amizade com a tal Edith. Ela era 1 ano a mais que eu na escola, mas estudávamos no mesmo turno, passávamos os intervalos juntas, mas a nossa turma, apesar de não ter tido muita amiga de verdade, eu era sempre rodeada por pessoas. Tinha bastante colegas. Quando passei para o 1º ano, eu não tive mais contato com essa Edith.
Ela mudou de turno e a minha roda de amigos também. E a minha roda de amigos também havia mudado, devido a uma grande mudança em minha vida. Essa Edith sempre foi apaixonada por um menino na época. Eles brigavam muito e essa Edith dizia que mexia com bruxaria e macumbaria. Nessa época eu frequentava a igreja católica, apesar de ter uma família espírita. Eu não acreditava muito nessas coisas de magias. Quando estava no 2º ano, já não tinha mais contato com a Edith. O destino cruzou a minha vida com o Miguel, o menino pelo qual Edith era louca. Ficamos algumas vezes e já estávamos apaixonados, e por morarmos em uma cidadezinha minúscula, tudo o que acontecia na cidade em minutos todos sabiam, e me viram passar pelo centro da cidade dentro do carro do Miguel. Coisa de meia hora que passamos naquele lugar, na época SMS, chegou várias mensagens da Edith me xingando de tudo que é possível. Tudo bem, ignorei e achei ser apenas uma dorzinha de cotovelo. E foi aí que a minha vida começou a virar um verdadeiro inferno. Eu gostava muito do Miguel. Éramos um casal que não brigava muito, a não ser por interferência da Edith, que nunca nos deixou em paz. Parecia que ela fazia de tudo para ser eu. Ela pintava os cabelos, fazia o mesmo corte que eu tinha, usava até lentes de contato para ter o olho da mesma cor. Publicava em redes sociais que amava as mesmas coisas que eu. Até a mãe dela chegou a ir no serviço do meu pai xingá-lo porque eu namorava com o ex da filha dela. Me perseguia na rua e chegou a me bater, acompanhada de algumas meninas. Sempre me pegava sozinha. O gosto dela era me atormentar, em tudo que você puder imaginar. Cheguei em um ponto que já não queria mais aquele relacionamento e decidi terminar com o Miguel. E vai achando que Edith me deixou em paz. A partir desse momento, eu virei uma pessoa triste, sem rumo, e tudo dava errado na minha vida. Cheguei a sofrer um acidente sério que quase perdi a vida. Então decidi ir num terreiro de Umbanda, onde já havia pessoas da minha família que frequentava. Cheguei lá, me disseram que eu estava carregada, muita inveja e que fizeram um trabalho para que nada desse certo para mim. Para ter noção, eu pesava pouco mais que 40 quilos nessa época e eu me acabei. Até tentar tirar a minha vida, eu tentei. Comecei a faltar nas aulas que na época eu fazia à noite para ir no tal terreiro e tentar livrar tudo isso de mim. Fiz um trabalho de afastamento para tirar essa pessoa da minha vida e fazer com que ela me esquecesse. Foi onde as coisas começaram a mudar. Mudei de cidade, fiz novos amigos, estou conseguindo alcançar meus objetivos. Nunca mais ouvi falar da Edith. Não sei como ela está. E só desejo que ela encontre a felicidade e se encontre. Hoje, graças a meus guias, eu estou blindada e tento transmitir amor por onde passo. Lembrando que isso foi só um resumo dos piores 2 anos da minha vida. O relacionamento com o Miguel durou 10 meses, mas as perturbações, 2 anos. Ana, manda um beijo para mim e para o meu noivo. Assistimos todos os dias seu canal, desde os vídeos mais antigos até os lançados no dia. Adoramos vocês. Sou médium e tenho vários relatos para contar. Esse foi o primeiro. Manda assim, ó, um beijo para você e para o seu noivo, então. Ê, ditaiada, hein? O relato se chama Não. Olá, Ana e assombrados. Esse relato se passou há 26 anos atrás, quando eu tinha apenas 10 anos e morava com a minha irmã de 18 anos. E os nossos pais, morava com a minha irmã e com os nossos pais. Oh, meu! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a música. Enquanto não arrumar essa jossa, vai ficar sem também. Não vai ter música, vocês vão ouvir só minha voz. Pronto. Eu falando aqui, sem música. Vamos lá.
Então, morava, nessa época eu tinha 10 anos, morava com a minha irmã de 18 e com os nossos pais no interior de São Paulo. E foi uma das minhas primeiras experiências sobrenaturais. Não! Ana, nessa época, minha irmã ia para festinhas e baladinhas e não voltava no horário combinado, no horário imposto pela minha mãe. Ela não aprontava nada. O problema dela era só esse mesmo, os horários. Meu pai não esquentava a cabeça. Já a minha mãe, essa era um general. Ela era muito rígida com os horários e como minha irmã não respeitava isso, nós vivíamos um verdadeiro inferno. Nessa época, minha casa era só briga. Por exemplo, ela estabelecia para minha irmã voltar às 11 horas da noite. Minha irmã voltava às 2 da manhã. E então eu acordava com gritos, xingamentos, minha mãe batendo na minha irmã, meu pai tentando separar. Isso era todo final de semana. Meu pai e eu não aguentávamos mais, morríamos de vergonha dos vizinhos. Mas enfim, numa bela noite, para variar, minha irmã voltou para casa horas depois do horário combinado e eu acordei com uma briga horrorosa entre as duas. Minha mãe batendo na minha irmã, xingando ela de tudo quanto é nome, nomes horrorosos que eu não gosto nem de repetir. E a minha irmã xingava de volta. Quando a minha mãe parou de bater na minha irmã, todos foram se deitar. Mas minha mãe continuava gritando aqueles elogios para ela, sabe? Nessa época, minha irmã e eu dormíamos no mesmo quarto. Nossa cama era separada apenas por um criado mudo e a minha ficava bem na reta da porta. Porta essa que ficava aberta e dava de frente para a porta do quarto dos meus pais, que também ficava aberta. Então, eu estava deitada na minha cama, minha irmã na cama dela e os meus pais na cama deles. Tudo apagado, um breu, e minha mãe ainda nervosa xingando lá da cama dela. Meu pai pedindo para ela parar. Então notava-se que a voz dele também vinha dali, do outro quarto, né? E minha irmã na cama ao lado da minha, retrucando a minha mãe. Foi aí que eu peguei um anjinho de gesso que ficava pendurado na cabeceira da minha cama. Segurei com força e comecei a pedir baixinho. Ó, meu anjinho da guarda, por favor, faça com que elas parem de brigar. Ana, no que eu acabei de falar essa frase, eu ouvi uma voz no meu ouvido direito, falando não. Eu cheguei a sentir o bafo quente no meu ouvido. Era uma voz masculina e bem grossa, uma voz perversa, carregada de ódio e de deboche. Eu gelei e então segurei o anjinho com mais força ainda e falei, por favor, anjinho, me ajuda. Nesse momento, aquela coisa voltou a falar no meu ouvido, não. Eu já julgava o anjinho, falava, que anjinho é esse aí? Tá falando, não. Nisso, as duas ficaram quietas e então começamos a ouvir aquela coisa correndo dentro da nossa casa. Ele corria de um lado para o outro, ia da sala até a cozinha, passando assim na frente dos nossos quartos, com passos pesados e velozes. Por um momento eu cheguei a pensar que pudesse ser o meu pai, sei lá. Eu era só uma criança assustada, ainda não tinha muita noção dessas coisas. Mas foi aí que, enquanto aquilo estava correndo, o meu pai gritou lá da cama dele, vai deitar! E a minha irmã gritou de volta com a voz embargada por um choro de pavor. Ela disse, não é a gente. Ana do céu, que pavor! Minha irmã pulou para minha cama e juntas nós rezamos até aquela coisa parar de correr. Ficamos agarradas uma à outra até o dia amanhecer. Eu acredito que a minha mãe, com tantos xingamentos, acabou convidando aquele ser para nossa casa. E para mim, aquilo era o próprio. Desse dia em diante, eu passei a cobrir os ouvidos para dormir. Hoje em dia, eu coloco os fones e durmo ouvindo os relatos. Eu morro de pavor só de lembrar daquela voz e daquele bafo quente no meu ouvido. Ana, este foi o meu relato. Espero que tenha gostado. Tenho vários outros relatos. Aos poucos vou escrevendo e mandando.
Sou viciada no canal desde 2015, já mandei 3 relatos com esse. Beijo pra você, Matheus e Rampirinhos. Beijo pra você, muito obrigada. Ai, gente. Então, xingamento, essas coisas assim, não é bom. E realmente, briga e essas coisas atraem, sim, coisas negativas para casa. Bem negativas. Inclusive, dando para ouvir os passos, gente, correndo no corredor. Ai, credo. Já junta Maledite e São Cipriano aqui, ó. Maledito, na verdade. O Maledito e seu livro de São Cipriano. Já não bastava ser maledito. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Hoje vim a pedido da minha tia relatar o que aconteceu com ela há algum tempo, mas só agora ela resolveu compartilhar. Pode ler à vontade, pois já troquei os nomes. Minha tia Rose atualmente tem 40 anos de idade e é enfermeira há 15 anos. Desde muito nova, sempre foi muito estudiosa e só se casou aos 35 anos, pois foi o tempo em que ela se formou em técnica de enfermagem e logo após fez a faculdade de enfermagem em uma faculdade bem bacana aqui da cidade. Ela conheceu meu ex-tio, que aqui chamarei de Traste 1, pois o Traste 2 virá a seguir no desenrolar do relato. Bom, o Traste 1, apesar de ser um homem trabalhador e não deixar faltar nada para minha tia, ele era um homem muito autoritário e machista, coisa que irritava bastante a todos da família, pois ele fazia questão de mostrar autoridade em qualquer lugar ou situação. Chegou ao ponto dele exigir que a minha tia saísse do emprego, pois ele dizia que mulher dele não precisava estar se expondo, saindo para trabalhar à noite, já que a minha tia fazia plantões nas madrugadas. Minha tia Rose ficava abalada, pois ela não ia deixar uma carreira de lado somente para agradar seu marido, apesar de amá-lo muito. Isso causava brigas pesadas entre eles e a relação foi se desgastando cada vez mais. Em um dia, minha tia Rose estranhou que sua menstruação estava atrasada há 5 dias e ela sempre teve uma menstruação bem regular. E então ela achou que estava grávida e foi contar toda alegre para o Traste 1. E ele friamente disse: está na hora mesmo, afinal você já está ficando velha. E saiu andando aí e saiu... ele falou isso. Está na hora mesmo, afinal você já está ficando velha. E saiu andando e deixou ela falando sozinha. Aquilo magoou muito ela. E então, chorando muito, ela foi ao hospital sozinha. E lá descobriu que não estava grávida, mas sim tinha tido menopausa precoce. Minha tia ficou arrasada e suas colegas de profissão a apoiaram tentando deixá-la melhor apesar do acontecido. Bom, chegando em casa, ao contar para o Traste 1, ele apenas escutou e disse: nenhum filho pelo visto você vai me dar. Então considere-se separada, pois amanhã mesmo eu vou sair dessa casa, pois mulher que não pode ter filho é doença para mim. Ai, gente, tchau, né? Ai, vai, mas vai. Isso aí a gente se livra, tá? Isso aí não é pesar, não. Isso aí é falar, graças a Deus, suma, tchau. Porque homem assim também é doença na nossa vida, né? Bom, minha tia então sofreu horrores com a separação e daí em diante começou a ter crises de ansiedade e uma forte depressão. Afinal, foi uma barra muito grande tudo isso acontecer em sua vida. E foi nessa época que entra na história o Traste 2, o Maledito. Maledito, vulgo Traste 2, era um técnico de enfermagem também, novato e 10 anos mais novo que a minha tia. Ele se aproximou dela e foi se fazendo de bom amigo e passava horas no telefone com ela, e quando percebemos, ela trouxe ele na festa de aniversário do meu primo, e eu assim que bati o olho no Maledito, me deu uma sensação ruim, e apesar dele nem ter me cumprimentado ainda,
Só em observá-lo de longe, eu senti uma energia muito ruim que me fez ficar com dor de cabeça. E só para frisar, eu sou wicana e minha intuição nunca falha. E quando tenho sensações desse tipo, já sei que algo está errado. Ao se aproximar de mim, ele me disse um breve oi e ficou olhando fixamente para o meu cordão, que é um símbolo celta. E ele foi logo dizendo: "Conheço esses símbolos." E então eu respondi: "E eu conheço as pessoas, apesar delas fingirem serem algo que não são." Uau! Tipo, na lata assim? Ele me olhou com um olhar assustado e fechou a cara. Ao longo da festa, todos comentaram sobre ele, e a maioria da nossa família não gostou dele, pois ele era muito metido, forçava intimidade com as pessoas, sabe? E repreendia minha tia Rose direto quando ela saía de perto dele. Uma de nossas amigas, a Vanessa, que é um bandista, disse que o maledito tinha um mal muito grande nele e que minha tia ia sofrer ao lado daquele homem. Vanessa falou para minha tia Rose que ficou toda ofendida com isso, né? E foi embora em seguida. Em menos de 3 meses de namoro, ele foi morar com a tia Rose. Ela comprou até um carro para ele. Bancava ele de tudo, do bom e do melhor. E o pior foi que ela cortou o máximo que pôde o contato com a família, pois ela parecia até hipnotizada por ele. E amando dele, não ia mais em nada na família, em nenhuma comemoração, na casa de ninguém, acho que isso, né? Excluiu todas as suas redes sociais, pois ele não a deixava mais ter contato com ninguém. Isso é cárcere privado, né, gente? Isso não é amor. Em um dia que ele estava bêbado, chegou a agredi-la verbalmente e fisicamente, deixando até marcas roxas em seus braços e pescoço. Polícia nele. Assim que minha tia chegou no trabalho, a amiga dela entrou em contato com a minha avó e disse que tinha visto a tia Rose e ela estava muito magra, cheia de hematomas pelo corpo. E disse que ao cumprimentá-la teve a impressão de que minha tia estava numa espécie de transe e que não parecia nada bem. Então eu e minha avó fomos até a casa da tia Rose no mesmo dia, já tarde da noite. E ao ver a tia Rose naquele estado, ficamos perplexas, pois ela estava irreconhecível, muito judiada e mostrava medo em seus olhos. Eu, assim que cheguei lá, senti uma presença muito maligna no local e ao chegar no quintal, me deparei com uma entidade negra de olhos vermelhos, agachada perto das plantas. E eu, com muito medo, mentalizei meus guias espirituais e pedi que eles expulsassem aquele ser dali. E então, em questão de segundos, eu vi aquele ser desaparecer da minha frente, deixando um cheiro podre de carniça. Assim que isso aconteceu, o maledito aparece atrás de mim com uma cara de espanto e todo sem graça me disse um boa noite. E novamente aquela sensação diabólica que ele passava veio à tona. Eu deixei ele falando sozinho e voltei para a sala. Minha avó estava passando mal, pois a sua pressão tinha aumentado muito e só ficou melhor depois que saímos de lá. Minha avó me disse no caminho que a tia Rose disse, sussurrando em seu ouvido: "Ele e as sombras querem me matar." Então, ao chegarmos em casa, ligamos para Vanessa, a amiga lá da Umbanda, e ela disse que era para a gente levar a tia Rose na casa de um amigo dela, pois ele era muito poderoso e poderia ajudar minha tia a se livrar de todo esse mal. Pegamos a minha tia no trabalho dela, sem o maledito saber, pois ele não trabalhava mais lá como técnico, já que a minha tia bancava ele, né? Enfim. Ai, gente, peraí que tem... Eu não sei se é um cabelo, se é o que é que tá me... Uma teia de aranha, não sei. Será que tá no óculos? Sabe aquele espelhinho que fica passando na gente? Sei lá. Bom. Continuando. Onde estou?
Pegamos minha tia no trabalho, sem o maledito saber, porque né, ele não trabalhava mais lá. Enfim, levamos minha tia para o local combinado e assim que o pai de santo abriu a porta e a olhou nos olhos, ela desmaiou. O pai de santo disse que era a entidade, que ao vê-lo saiu do corpo da tia Rose, pois aquele local de luz fazia mal para os seres da escuridão. Minha tia retornou do desmaio e o pai de santo incorporou uma entidade que revelou para minha tia que ela estava enfeitiçada pelo maledito e que o maledito era, na verdade, homossexual e tinha um caso com um bruxo de magia negra que tinha o intuito de matar a minha tia para os dois usufruírem de todo o seu patrimônio e que embaixo do colchão dela tinha um livro de São Cipriano, que tinha a oração da cabra preta, e todo dia entidades malignas possuíam a minha tia Rose, sugando sua energia vital para deixá-la cada vez mais debilitada e para ela acabar morrendo aos poucos. E após a revelação, o pai de santo fez um ritual que levou quase 5 horas, pois as entidades que estavam na vida da minha tia eram entidades pesadas, de alta patente da magia negra. E depois desse ritual, levamos minha tia Rose para nossa casa e lá ela ficou dormindo por horas, como se estivesse de alma lavada e finalmente liberta. O pai de santo fez um ritual de libertação na minha tia e disse que para que ela não voltasse mais para sua casa, ficasse lá na minha avó. E que em 3 dias teríamos que pegar esse livro de São Cipriano do maledito e queimá-lo, e em seguida jogar as cinzas dele em um rio. Então bolamos um plano. Minha tia ligou para o maledito fingindo uma reconciliação, enquanto eu e mais 2 primos íamos na casa do maledito e pegávamos o livro para queimar. E assim foi feito, pois assim que o maledito chegou na minha avó, eu e meus primos queimamos o livro e jogamos as cinzas em um rio e também jogamos água benta na casa. Quando chegamos na minha avó, o maledito tinha passado mal e foi para o hospital, pois tinha tido um AVC. E às 3 da manhã, ele faleceu. Isso que é retorno rápido, hein? Faz 1 ano que isso aconteceu e minha tia faz terapia, pois tudo isso foi muito traumático para ela. Ela mora com a minha avó e está bem, na medida do possível. Está estudando para um concurso da prefeitura e está levando sua vida como dá. Ela disse para eu contar a sua história para alertar as mulheres a não caírem em papo de qualquer um e que por mais carente que você esteja após uma separação, não se envolva tão rapidamente com alguém apenas para não se sentir só, pois isso quase acabou com a vida dela. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um beijo para vocês, muito obrigada, porque esse pessoal de coração ruim, esse pessoal que só quer se aproveitar, eles sabem ler as pessoas. E aí eles vão ver que aquela lá está muito frágil emocionalmente e é ali onde ele vai tentar mexer os pauzinhos, se enfiar e se aproveitar disso, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Deixa eu anotar aqui. Maledito. Tava fazendo... Lembra que a gente já viu um relato de que ele tava fazendo magia para... Só que acho que era uma maledite, né? Que ela queria acabar com o cara... Gol do São Paulo, deve ser. E ficar com tudo que era dele? Não é? É um relato curto até, e vamos lá, tem vários abertos aqui pra gente lendo ao longo do vídeo. Ai. Um padre numa porteira, então vamos lá ver o padre na porteira. Música normal. Sim. Boa noite, Ana e Matheus. Eu tenho um relato sobrenatural que aconteceu com o meu bisavô por parte de mãe. E este relato foi contado pelo meu avô e confirmado pela minha tia-avó, que é irmã desse meu avô. O relato aconteceu no distrito de Vassoural, na cidade de Ibaiti, no norte pioneiro do Paraná. Segundo meu avô, os pais dele moravam numa fazenda.
eram cuidadores da fazenda, no distrito de Vassoural, na cidade de Baiti, Paraná, e tinham alguns filhos, inclusive meu avô e a sua irmã, que eram novos, cerca de 10 ou 11 anos de idade. Esse meu avô era do tipo muito valente. Todos os homens daquela época, eram desse estilão aí. Não tinha medo de nada. Caçava nas matas fechadas, pescava, nadava nos rios, laçava gado, criava porcos, plantava... Criava porcos, plantava, enfim, fazia de tudo na fazenda. Mas tinha um costume que era sair de noite a cavalo e ir num boteco, numa mercearia, que ficava a vários quilômetros da fazenda, na direção de Baiti. Lá, ele bebia, jogava baralho e papeava com os outros moradores da região. Quando era já noitão, ele montava no cavalo e voltava para casa. E às vezes ele ficava tão bêbado que dormia em cima do cavalo. Mas como o cavalo já sabia o caminho da fazenda, o cavalo vinha com ele mansamente e ele nem caía do cavalo, até parar na porteira da fazenda, quando ele era obrigado a apear do cavalo para abrir a porteira. Numa dessas noites de bar, este meu bisavô veio de costume com umas cachaças na cabeça, mas segundo ele não estava bêbado. Tava só dormindo sobre o cavalo. Ele estava sóbrio. E nessa noite o céu estava limpo, muito estrelado e com lua cheia. Então dava para ver bem a estrada de chão por onde o cavalo sempre cavalgava. Segundo o relato, ele estava chegando perto da porteira da fazenda quando, de uns 30 metros, ele viu a silhueta de um homem parado na frente da porteira. Ele, com certo receio que fosse um assaltante, pegou o punhal que ele carregava na cintura e foi se aproximando sobre o cavalo. Quando ele chegou a uns 10 metros, ele percebeu que o homem, na verdade, era um padre, pois estava vestido com batina negra e um chapéu na cabeça. Já era para mais de meia-noite e ele ficou intrigado com um padre àquela hora parado na porteira e falou para o padre: "Padre, o que o senhor quer aqui? Por que está parado na porteira?" O padre continuou parado, de cabeça baixa, e nada respondeu. Novamente, meu bisavô perguntou ao padre: "Ô, seu padre, o que o senhor quer aqui na fazenda a essa hora da noite? Saia da porteira que eu quero passar." E o padre ficou de cabeça baixada e nada respondeu. Segundo meu avô, esse meu bisavô era um sujeito bem rude. Quando ele ficava puto com uma situação, ele partia para cima, fosse com palavrão ou na porrada. Ele era sujeito sem polidez nenhuma, bem grosso. E na terceira vez que ele falou com o padre, ele disse: "Olha aqui, maldito padre, filho de uma... Saia do meu caminho!" Nossa! Segundo ele mesmo, o padre levantou o rosto. E o rosto dele era muito branco e olhos totalmente negros. E ele só sentiu que voou de cima do cavalo e daí ele apagou. No outro dia, a minha bisavó, filhos, pessoal da fazenda, todo mundo muito preocupado, foram procurar meu bisavô, que não tinha chegado em casa, e aí encontraram o cavalo do meu bisavô parado de frente à porteira da fazenda. Então o pessoal começou a procurar por todo canto, até que num espinheiro que ficava uns 200 metros da porteira da fazenda, encontraram meu bisavô caído no meio do espinheiro, gemendo de dor, todo machucado, cheio de espinhos por todo o corpo e sem conseguir se mover. Cortaram o espinheiro e conseguiram retirá-lo com vida de lá do meio. E ele demorou vários dias para se recuperar dos ferimentos. Ele contou para a família o que tinha acontecido naquela noite e como foi parar no espinheiro. Depois desse ocorrido, ele saía raramente para beber e não gostava de tocar no assunto, não. Ficava brabo quando tocava no assunto.
Eu acho que o padre deu uma lição na brabeza dele. Segundo meu avô, ele ficou até mais tranquilo e manso com as pessoas depois da sova do fantasma do padre. Este foi meu relato, foi contado pessoalmente pelo meu avô e confirmado pela minha tia-avó. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tenho 47 anos e moro atualmente em Curitiba, no Paraná. Que legal! Muito obrigada pelo relato. O padre queria dar uma lição, né? Falou, homem, chegue direito, homem. Aprenda a falar com o pessoal, homem. Deu uma sova e largou no espinheiro ainda. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.